Você já se sentiu perdido em meio ao caos do mundo, questionando onde está o controle de Deus quando tudo parece desmoronar? Guerras, crises, injustiças. E você ali, pequeno, vulnerável, perguntando se realmente existe alguém no comando. Hoje, vou compartilhar com você uma descoberta que mudou completamente minha compreensão sobre a soberania divina. Uma revelação escondida em um salmo que os arqueólogos e linguistas modernos ajudaram a iluminar de forma impressionante. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir combina verdade espiritual milenar com descobertas fascinantes que confirmam: Deus nunca perdeu o controle, nem por um segundo. Vamos ler juntos o Salmo 47 na íntegra, e depois mergulharemos profundamente em cada palavra, em cada revelação histórica que este texto carrega. Batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos sujeita os povos e põe as nações debaixo de nossos pés. Escolhe para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor, ao som de trombetas. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado sobre o seu santo trono. Os príncipes dos povos se ajuntam ao povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra pertencem a Deus, Ele é muito exaltado. Agora, imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Para entendermos a profundidade revolucionária deste salmo, precisamos viajar aproximadamente 3.000 anos no tempo até o reino unificado de Israel, provavelmente durante o reinado de Davi ou nos primeiros anos de Salomão, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Historiadores explicam que este era um período de expansão territorial sem precedentes para Israel. Arqueólogos descobriram que Jerusalém, naquela época, estava se transformando de uma pequena cidade-fortaleza, Jebuseia, em uma capital monumental. Escavações recentes revelaram que a cidade tinha apenas cerca de 50 hectares. Mas sua importância política e espiritual superava enormemente seu tamanho físico. O contexto cultural explica que estamos diante de um salmo processional, composto especificamente para celebrações litúrgicas, quando a Arca da Aliança era transportada. Especialistas em liturgia antiga revelam que este tipo de salmo era cantado em momentos de vitória militar, ou durante as 3 grandes festas anuais, Pessach, Shavuot e Sukkot, quando milhares de peregrinos subiam a Jerusalém. A palavra hebraica para subiu, no versículo 5, é Alá, que antropólogos culturais explicam carregar um duplo significado fascinante. Tanto a subida física da arca pela colina de Sião, quanto a ascensão espiritual de Deus ao seu trono celestial. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A expressão "batei palmas, todos os povos" usa o termo hebraico Kol Amim, que literalmente significa todas as etnias, não apenas Israel. Linguistas especializados em hebraico bíblico explicam que esta é uma das primeiras declarações universalistas do Antigo Testamento. Para aquela época, isso era revolucionário porque as nações ao redor, egípcios, assírios, hititas, fenícios, adoravam deuses territoriais, limitados geograficamente. O conceito de um Deus soberano sobre todas as nações simultaneamente era, segundo historiadores das religiões antigas, absolutamente sem paralelo no Oriente Próximo Antigo. A palavra Elion, traduzida como Altíssimo no versículo 2, vem de uma raiz hebraica que significa o mais elevado, o supremo. Arqueólogos ficaram impressionantes ao descobrir inscrições cananitas que usavam El Elyon como título divino.
Mas aqui o salmista reivindica este nome exclusivamente para Yahweh, o Deus de Israel. Documentos da época confirmam que esta era uma declaração política e teológica ousada. Enquanto reis mesopotâmicos se proclamavam representantes dos deuses, este salmo declara que há um rei acima de todos os reis terrestres. O versículo 3 fala: Ele nos sujeita aos povos. A palavra hebraica yadbir carrega o sentido de subjugar, mas também de ordenar e organizar. Especialistas em literatura sapiencial explicam que isso não era apenas conquista militar, era a ideia de que Deus estabelece ordem cósmica através de Israel. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob constante ameaça de invasões. A região de Canaã era uma ponte entre 3 continentes, África, Ásia e Europa, e geograficamente ficava no centro das rotas comerciais e militares entre Egito, Mesopotâmia e Anatólia. Uma jornada de Jerusalém até o Egito levava aproximadamente 15 dias a pé, cerca de 400 quilômetros. Para a Síria, eram quase 1.200 quilômetros, cerca de 40 dias de viagem. Esta localização geográfica tornava Israel extremamente vulnerável, mas também estrategicamente significativo. O versículo 4 menciona a glória de Jacó. Aqui está algo que especialistas em narrativas patriarcais revelam. Jacó, cujo nome significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, teve seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus, após seu encontro em Peniel. Este local hoje corresponde à região de Tel Ed-Dahab, na Jordânia, distante aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Jerusalém. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía constantes mudanças de território devido a guerras e alianças instáveis. A herança mencionada não era apenas terra física, mas a promessa abraâmica de que através desta nação todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão do versículo 5. Deus subiu com júbilo, o Senhor, ao som de trombetas. Escavações em Jerusalém revelaram resquícios do que historiadores acreditam ser antigas rampas processionais que subiam em direção ao monte do templo. A palavra hebraica para trombetas é shofar, feito de chifre de carneiro, e engenheiros acústicos explicam que o som deste instrumento em vales montanhosos podia ser ouvido a distâncias de até 5 quilômetros. Geólogos descobriram que a topografia específica de Jerusalém, cercada por vales profundos, criava uma acústica natural impressionante. Quando milhares de peregrinos tocavam chofares simultaneamente durante estas procissões, o som reverberava de forma tão poderosa que parecia vir do próprio céu. O versículo 7 traz uma ordem intrigante: cantai louvores com inteligência. A palavra hebraica é maskil, que vem da raiz sakal, significando compreender, ter discernimento, agir sabiamente. Linguistas explicam que este não é um chamado para louvor emocional vazio, mas para a adoração informada, consciente, fundamentada em conhecimento da natureza e obras de Deus. Para aquela sociedade, isso significava que o culto não era apenas ritual mecânico, era engajamento intelectual com as verdades divinas. Antropólogos culturais revelam que nas culturas circunvizinhas o culto era frequentemente estático e irracional, mas Israel era chamado a adorar com mente renovada. O versículo 8 declara: Deus reina sobre as nações. O tempo verbal hebraico aqui é fascinante. Malak está no perfeito, indicando uma ação completa, estabelecida, contínua. Não é Deus reinará, ou Deus está começando a reinar, mas Deus reina, um estado permanente e imutável. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que babilônios tinham o festival Akitu, onde anualmente recoroavam Marduk,
simbolizando que sua soberania precisava ser renovada. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o conceito israelita de soberania divina era único, um reino eterno que não dependia de rituais humanos para ser mantido. O versículo 9 traz uma profecia impressionante. Os príncipes dos povos se ajuntam ao povo do Deus de Abraão. Historiadores documentaram que este versículo antecipa algo que começou a se cumprir no período pós-exílico, acelerou-se após Pentecostes e continua até hoje. A expressão escudos da terra usa a palavra hebraica magem, que literalmente significa escudos defensivos. Mas aqui funciona como metonímia para governantes ou defensores. Especialistas em retórica semítica explicam que esta é uma figura de linguagem comum, onde o símbolo de autoridade representa a própria autoridade. Agora, permita-me conectar estas descobertas históricas com sua vida hoje. Há 3.000 anos, as pessoas olhavam para impérios massivos, Egito com suas pirâmides monumentais, Assíria com seus exércitos brutais, Babilônia com seus jardins suspensos, e se perguntavam: como nosso Deus invisível pode ser maior que estes poderes visíveis? Hoje nós olhamos para potências nucleares, conglomerados corporativos, sistemas políticos aparentemente invencíveis e fazemos a mesma pergunta. Mas a verdade de Deus permanece inalterada. Ele não compete com poderes terrestres, ele reina sobre eles. Segundo arqueólogos, a majestade de Jerusalém antiga não estava em seu tamanho, mas em sua presença divina. Conforme historiadores explicam, impérios que pareciam eternos, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos caíram. Mas a palavra de Deus que inspirou este salmo 3 milênios atrás ainda está viva, transformando corações hoje. De acordo com especialistas em preservação de manuscritos, o Salmo 47 foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, datados de aproximadamente 100 anos antes de Cristo, confirmando a fidelidade na transmissão deste texto através dos séculos. Agora deixe-me compartilhar como aplicar esta revelação praticamente. Quando você enfrenta situações que parecem fora de controle, uma doença inesperada, uma crise financeira, um relacionamento destruído, uma injustiça no trabalho, lembre-se, Deus subiu com júbilo. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Mesmo quando tudo parece estar caindo, Deus já está entronizado, já venceu, já estabeleceu seu reino. Sua circunstância atual não determina a realidade da soberania divina. Pergunte a si mesmo: estou adorando com inteligência, baseando minha fé em verdades reveladas e confirmadas pela história ou em emoções flutuantes? Estou reconhecendo que os escudos da terra pertencem a Deus, que até mesmo autoridades que não o reconhecem estão, sem saber, sob seu governo soberano? Arqueólogos descobriram que muitos reis antigos que perseguiram Israel acabaram cumprindo inadvertidamente os propósitos divinos. Ciro, da Pérsia, nem adorava Yahvé, mas foi chamado de ungido por Deus em Isaías 45, versículo 1, porque libertou os judeus do exílio babilônico. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra. Há pessoas ao seu redor vivendo em desespero, achando que o caos venceu, que o mal triunfou, que Deus está distante ou desinteressado. Mas hoje, sabemos, através das Escrituras confirmadas pela arqueologia, pela linguística, pela história, que Deus nunca saiu do trono. Para aquela época, era revolucionário porque declarava soberania universal num mundo de deuses tribais. Para nossa época, continua revolucionário porque declara esperança absoluta num mundo de relativismo e desesperança.
A verdade milenar encontra você hoje. Bata palmas, não porque sua circunstância mudou, mas porque o Rei Eterno nunca mudou. Aclame a Deus, não porque você vê a solução, mas porque Ele vê o fim desde o princípio. Cante louvores com inteligência, fundamentado na rocha inabalável de quem Ele é, confirmado por milênios de fidelidade histórica e experiencial. E aqui está minha mensagem final de sabedoria e paz para você, amado. Em meio ao caos que te cerca, onde guerras se multiplicam, economias tremem, relacionamentos se fragmentam e seu próprio coração às vezes vacila, saiba disto com absoluta certeza. Existe um trono que jamais foi abalado, uma soberania que jamais foi contestada com sucesso, um rei cuja palavra permanece firme quando céus e terra passarem. Jesus Cristo, a revelação máxima deste Deus soberano, não veio para competir com os poderes deste mundo. Ele veio para revelar que sempre esteve acima deles. E Ele te convida hoje, não para uma vida sem tempestades, mas para uma vida onde mesmo na tempestade você reconhece a voz do Rei dizendo: acalma-te. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você descanse não no controle que pensa ter, mas no controle que Deus sempre teve. Que sua adoração seja inteligente, fundamentada, profunda. E que seu coração encontre descanso verdadeiro no Deus que reina, reinou e reinará para sempre. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, para a glória eterna de Deus Pai. Amém.